Continuando, pessoal, entra aí a Leslie, né, a advogada que a família, né, dos irmãos Menendez contratam. E a Leslie, eu falei que entra também um outro personagem, que é o Dominic Dunne, né? O Dominic Dunne, ele era um escritor, né? Ele era pai da Dominique Dunne também, né? Meio filho e pai com o mesmo nome. E a Dominique, ela era uma atriz, né? Muito conhecida. E a carreira dela alavancou mais por ela interpretar, né? Nos anos 80 aí, Poltergeist, que era um filme de terror muito conhecido. Ela fez a Dana. E a Dominique, ela teve um namoro, né, muito conturbado, né, e o namorado dela terminou matando ela, né. Ele estrangulou ela, matou, e ao primeiro momento, quando a polícia chegou, ele mesmo se auto-acusou, né, falou que ele mesmo tinha matado, mas depois, quando houve o julgamento, né, ele se fez de vítima ali, ele falou que a mãe dele tinha abusado ele de todas as formas e por isso ele tinha uma mente muito conturbada. E a Leslie, ela fez parte desse julgamento, né, um julgamento que até hoje ele é marcado por muitas coisas erradas, né, tinha muita impunidade durante... a própria mãe dele, que andava de cadeira de rodas, não pôde entrar, né, o pessoal queria proibir ela de ficar lá. Depois teve a questão de uma testemunha que não deixaram ir porque disseram que seria machismo, preconceito aí. E tantas outras impunidades, né? O que deixou o Dominique, né, muito chateado por causa da impunidade durante o julgamento da filha dele, né? E a Leslie, ela fez parte lá do corpo, né, jurídico que apoiou aí essas impunidades. E por isso o Dominique, ele decidiu acompanhar de perto, né, esse julgamento dos irmãos, assim como tantos outros, né, da vida dela, dessa advogada, e percebeu que ela tinha, né, esse amor aí por tentar sempre colocar questões de abusos, né, sexuais na vida dos seus de quem ela defendia, né? Ele até fala pra ela, né, que isso era uma paixão que ela tinha. E ela ri, né, deixa pra lá, ela chama ele de perseguidor, né, que ele se transformou praticamente em perseguidor na vida dela. E o Dominique, ele aparece várias vezes na série, né, contando, conversando, né, falando sobre a questão dos casos. E quando a Leslie entra, né, ela vai por essa premissa, a questão dos abusos, né, ela conversa com os irmãos sobre isso. E ela termina elaborando aí todo um plano para, diante do juiz, né, eles poderem falar, né, que foram realmente abusados e tudo mais. E eles levam sempre por essa premissa, né, dos abusos dos pais. O Lyron, ele termina escrevendo algumas cartas pro pessoal da família, pedindo para que eles citem algumas coisas que não tem nada a ver, né, mas que reforce toda essa questão que eles falam do abuso. Só que aí entra a questão de empregados e de pessoas que conheciam os pais dele, que falam que o pai dele realmente era uma pessoa meio severa, mas que isso era somente para educar os meninos, e que os meninos, na realidade, maltratavam muito os pais, né, tratavam os pais de uma forma muito grosseira. E depois, né, a Netflix, ela vai mostrando aí que, apesar de toda essa questão do abuso, a defesa, os advogados de incriminação, né, eles pegaram pesado e terminaram, né, condenando os meninos aí à prisão perpétua. E quando eu terminei de ver, né, tem várias outras coisas na série da Netflix. Tem a questão que eles gostavam muito de serem famosos, né, eles adoravam toda a popularidade que o caso deu a eles. Tem a questão que eles terminaram arranjando muitas fãs, pessoas que ligavam para eles e tudo, mandavam cartas e tudo mais. Tem dentre tantos outros detalhes, né? E depois eu pulei pro documentário da HBO, né, na Max, que é o Irmãos Menendez, Assassinos ou Sobreviventes. E lá ele vem contando, né, tem toda uma questão de entrevistas com policiais que atenderam o caso naquela noite, contando dentre tantos outros detalhes, né, para quem quiser ver, né, na Max. E lá vem contando exatamente, né, que em 2020, com a onda do TikTok, o caso deles voltou a ser muito famoso, né, principalmente entre os jovens, que começaram a dizer que esse julgamento tinha sido muito mal feito, que eles mereciam uma nova chance, né,
que na realidade essa questão deles terem gastado muito após a morte dos pais, eles só estavam querendo viver de um modo que eles sempre viveram, né, que era muito esbanjado e tudo, e que na realidade, né, tem até um policial falando que 650 mil não era nem um pedaço, né, do que eles tinham, realmente que eles iam receber, mas que mesmo assim era estranho, né? Você, poucos dias depois do seu pai falecer, você tá ali gastando, vivendo uma festa e tudo mais. Mas os adolescentes, eles começaram a pedir, né, um novo julgamento para eles e fizeram várias listas, muitas páginas defendendo eles, né, muitos vídeos no TikTok. E o caso voltou a sair na mídia de novo. Inclusive, o próprio Lion, ele foi entrevistado dentro da cadeia, né, para saber o que ele achava sobre tudo isso. E ele falou que estava sabendo realmente e que sim, que ele estava gostando muito dessa corrente dos jovens estarem acreditando nele, porque as pessoas nunca acreditaram, né, que a mídia e a questão da imprensa e tudo mais, e a justiça só queriam mais era condenar eles, né? Não queriam ouvir esse lado dos abusos que eles passavam. E na HBO fala, né, que no documentário, né, da HBO, ele conta que o caso deles foi o primeiro a passar na televisão, né? Foi o primeiro julgamento a ser transmitido. Porque na época houve um boom das TVs a cabo e a CNN estava muito popular. Então tinha um canal chamado Kurt TV que começou a passar, né, através de um programa chamado True Life. Ela ficava contando lá tudo sobre o caso, né? Eles começaram passando 2 horas diárias, mas depois eles começaram a passar na íntegra. E aí tornou-se muito popular, né, o caso deles. E depois, né, tem toda essa questão da mídia aí, dessa questão dos jovens, né, do TikTok e tudo. E eu li, né, para terminar aqui, encerrar a questão, que ano passado, né, depois que teve um documentário, né, que foi feito lá nos Estados Unidos, que saiu, que ficou muito popular, chamado Menendez, Menudos Boys Betrayed, né, que contava a história dos menudos, né, que tinham sido abusados aí, né, um grupo porto-riquenho muito famoso, né, na década de 80, e que tinham sido abusados, né, durante algum tempo, né, por alguns empresários aí, né, e dentre eles o José Menendez, né. O José Menendez, ele quando ficou muito conhecido na RCA, ele foi responsável pela contratação do Menudo, né, uma contratação de 30 milhões, né? Nem o próprio agenciador dos Menudos acreditou. E como os Menudos eles ficavam sempre trocando, né? Eles eram meninos, né? Eles sempre quando chegavam ali na fase dos 13 a 15 anos, eles eram trocados por um mais novos, né? E o Roy Rosselló, né? Ele conta que ele foi abusado pelo José Menendez, né? E que houve também outros abusos aí, e ele disse que esse abuso aconteceu na casa do José Menendez, né, que era a mansão lá em Beverly Hills. E depois disso, né, o pessoal começou a cogitar aí a nova chance, né, para os irmãos, né, um novo julgamento com novas provas, incluindo essa questão do depoimento do Roy, né, mas nada muito certo ainda. Quanto ao psicólogo, né, que atendeu eles, hoje em dia ele é tipo um mediador de casais, né, porque ele perdeu a licença dele em 97, depois de fazer milhões de coisas erradas. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.